Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Um pedacinho do Maná dos Céus, amado, que nós estaremos comentando o livro de As Cartas de João, a primeira carta, capítulo 5. São 21 versículos, gostaria de tentar comentar esses 21 versículos. Vamos à palavra de Deus, onde diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, ama também ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Porque todos os que é nascido de Deus vence o mundo, e este é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que dão testemunho: o Espírito, e a água, e o sangue. E estes três concordam. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus, este que de seu Filho testificou, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso faz, porque não crê no testemunho que Deus deu de seu Filho. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho de Deus, quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevo, que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá a Deus, lhe dará a vida para aquele que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por isso eu digo que não ore. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos também que já veio o Filho de Deus, e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, é a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Muito bem, amados, diletos irmãos, são 21 versículos que neste dia eu tentarei comentar com vocês. Nós vemos que o livro de João, ele fala muito sobre o amor. João é o evangelista, discípulo amado do Senhor Jesus, o apóstolo amado do Senhor Jesus, que permaneceu ao lado da cruz de Cristo quando todos os seus discípulos o abandonaram. Por isso, o apóstolo do amor tem a possibilidade de falar sobre o amor,
do versículo 1, ele até o versículo 5, o João fala-nos acerca do amor fraternal, o efeito do novo nascimento, que faz grato obedecer todos os mandamentos de Deus. Do versículo 6 ao 8, ele faz referência a testemunho que concorda em provar que Jesus é o Filho de Deus, que é o Messias verdadeiro, o Cristo aguardado. Do versículo 9 ao versículo 12, ele fala acerca da satisfação que todos os verdadeiros servos do Senhor Jesus Cristo têm a vida eterna por meio dele. Do versículo 13 a 17, ele fala sobre a seguridade de que Deus ouve e responde às orações. Do versículo 18 a 21, ele nos fala sobre a feliz condição dos verdadeiros filhos de Deus em seguir o caminho da vida, renunciando à própria idolatria. Então vamos comentar este versículo, tentando comentar de uma maneira clara e objetiva. O verdadeiro amor pelo povo de Deus pode ser distinguido da maneira natural ou dos efeitos partidários por estes servos estarem unidos com o amor de Deus. Este amor leva os servos à obediência, obedecer os seus mandamentos. O Espírito Santo que ensinou o amor, também é o Espírito Santo que terá de ensinar também a obediência. O homem que pecar, aquele homem que tem o costume de cometer o pecado, que nós chamamos de pecador costumais, ou que descuida do seu dever, que mesmo conhecendo a verdade, ele não pode realmente amar aos filhos de Deus, como os mandamentos de Deus são regras santas, são regras justas, são regras boas de liberdade e felicidade. Assim, os que são nascidos de Deus, aqueles que são nascidos de Deus, eles realmente amam o seu irmão, amam a Deus. Não os considera gravoso e lamentam não poder servi-lo em forma mais perfeita. Requerer-se a obediência, ou seja, a abnegação, mas o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro cristão, tem um princípio que o faz superar todos os obstáculos. Embora muitas vezes enfrentamos conflito neste mundo, embora os conflitos costumam ser agudos, os que são regenerados acabam derrubando todos os problemas que surgem no seu caminho, acaba derrubando todas as muralhas que se levantam no seu caminho, e viverão uma vida renovada, irão viver uma verdadeira batalha espiritual, mas porém uma vida edificada em Cristo Jesus. Porém todos os que são verdadeiramente filho ou servo de Cristo, eles se tornam, na verdade, são os escravos em um ou outro aspecto dos costumes e opiniões ou interesse acerca do mundo. A fé é a causa da vitória. O instrumento que Deus nos concede é a sua armadura espiritual, pela qual venceremos em fé e por fé, e nos estaremos ligados em Cristo Jesus. Desprezaremos o mundo e nos opomos a ele. A fé santifica o coração de cada um de nós,
e purifica-nos das concupiscências sensuais pelas quais o mundo muitas vezes obtém vantagem e domínio das almas. Temos o Espírito da graça, o Espírito Santo de Deus, que foi nos dado gratuitamente, que habita dentro de nós, o qual é maior que o que está no mundo. No mundo existe o espírito do anticristo, o espírito maligno, mas dentro de nós temos a presença do verdadeiro Espírito de Deus. O verdadeiro servo de Deus vence o mundo pela fé. Vê na vida e na conduta do Senhor Jesus, passa a viver nesta mesma conduta do Senhor Jesus na terra, que passam a renunciar e vencer a este mundo. Nós não podemos estar satisfeitos com este mundo. E o verdadeiro cristão olha para o além. Por meio da fé, ele olha para o futuro e continua inclinando e esforçando-se em se revestir da graça rumo ao caminho dos céus. Todos devemos, pelo exemplo de Cristo, vencer o mundo, ou o mundo nos vencerá para a nossa ruína. Todos nós, amados, estávamos corrompidos por dentro e por fora. Por dentro pelo poder e a contaminação do pecado em nossa natureza. Porque a nossa limpeza interior em Cristo Jesus é por meio dele. E então nós fomos lavados e fomos levados à própria regeneração por meio da revelação pelo próprio Espírito Santo. Alguns pensam que aqui se representa os dois sacramentos, o batismo com a água, como sinal externo da regeneração, e a purificação pelo Espírito Santo da contaminação do pecado. Alguns também pensam que a ceia do Senhor, como sinal externo do derramamento do sangue de Cristo e de recebê-lo por fé, para o perdão e a justificação. Essas duas formas de nos limpar, estavam representados nos antigos sacrifícios e o lavamento cerimonial. A água e o sangue inclui todo os necessário para a nossa salvação. A nossa alma são lavada e purificada pela água, para que assim possamos ser candidato a uma habitação nos céus dos santos, preparado aos santos. Somos agora também justificados, reconciliados e apresentado como justo pelo sangue de Cristo a Deus. O Espírito purificador para o lavamento interior de nossa natureza se obtém pelo sangue, tendo sido satisfeito agora a própria maldição da lei. A água e o sangue fluíram do lado do Redentor que foi sacrificado. Nós conhecemos a história que quando Cristo foi crucificado, quando uma lança atravessou o seu corpo, a Bíblia diz que sangue misturado com água saiu do seu coração. Ele, o Senhor Jesus, amava a igreja e se deu por ela para santificá-lo e limpá-la com o lavamento da água pela palavra, para apresentá-lo a si mesmo uma igreja imaculada e gloriosa. Isto foi feito por meio do Espírito de Deus e por ele, conforme a declaração do Salvador. Ele é o Espírito de Deus
e não pode mentir. 3 deram testemunho das doutrinas da pessoa de Cristo, a sua salvação. O Pai, repetidamente por uma voz, desde o céu declarou que Jesus era seu Filho amado. A palavra declara que ele e o Pai eram um, e que quem viu a ele, viu também ao Pai. Também o Espírito Santo desceu do céu e se apossou da vida de Cristo em seu batismo no Rio Jordão. Ele tinha testificado de Cristo por meio de todas as profecias e deu testemunho da sua ressurreição e o ofício de mediador pelo dom de poderes miraculoso aos apóstolos. Porém, seja citada ou não esta passagem, a doutrina da Trindade em unidade continua igualmente firme e verdadeira. Por isso eu digo, amados, para aqueles que são unicistas, que precisa acreditar na existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pois esses 3 dão testemunho para a doutrina, essa doutrina ensinada pelo apóstolo a respeito da pessoa e Salvador de Cristo. O Espírito Santo, ele atua em nossa vida e nos dá a condição de vivermos aqui no mundo com uma disposição não mais carnal, não mais corrupta, que é a inimizade contra Deus. Que isto seja toda esta inclinação carnal, que toda essa corrupção seja eliminada pela regeneração e passamos a ter uma nova criação dentro da nossa alma pelo poder do Espírito Santo e o testemunho do próprio Salvador. A água estabelece a pureza e o poder purificador do Salvador. A pureza é a santidade atual e ativa de seus discípulos, estão representados pelo batismo. O sangue que ele derramou, este foi o nosso resgate. Isto testifica de Jesus Cristo, que Jesus selou e determinou os sacrifícios do Antigo Testamento. Os benefícios procurados por seu sangue prova que ele é o Salvador do mundo. Não é de estranhar que se quem rejeitar este sacrifício de Cristo está em evidência, seja julgado por blasfemar do próprio Espírito de Deus. As 3 testemunhos são para um idêntico propósito, concorda em e a mesma coisa. Não pode ser mais absurdo que a conduta dos que duvidam da verdade do cristianismo, enquanto nos assuntos da vida não vacila por proceder baseando no testemunho humano. Consideram demente a quem declina de agir assim. O cristão verdadeiro tem visto sua culpa e miséria e as suas necessidades de um Salvador. Assim, tem visto a necessidade de um tal Salvador para todas as suas necessidades e todas as circunstâncias espiritual. Tem achado o sentido e o poder da palavra e da doutrina de Cristo, humilhando, buscando a graça vivificada para receber a cura e o consolo da sua alma. Tem uma nova disposição e um novo deleites, e não o homem que foi anteriormente, mas ainda tem um conflito consigo mesmo. Como estamos aqui na terra ainda, amados, estamos sujeitos ao próprio pecado, com a carne, o mundo e a potestade maligna. Contudo,
encontra tal força na fé em Cristo, que pode vencer o mundo e seguir viagem rumo a uma melhor condição de vida. Tal segurança tem o verdadeiro cristão no próprio Evangelho. Tem um testemunho em si mesmo que acaba com toda dúvida acerca da sua própria salvação. Nas horas que muitas vezes as trevas surgem no nosso caminho, trazendo conflito, tentando nos tirar a própria fé, tirar de nós as verdades, os princípios do Evangelho, aqui está o que faz espantoso com que nós, aquelas pessoas que muitas vezes são incrédulos, que faz com que essa incredulidade venha tratar como se fosse Deus mentiroso, porque não acredita no testemunho de Deus, que Deus deu de seu Filho. Em vão que um homem alegue que crê no testemunho de Deus, em outras coisas, enquanto rejeita e quem recusa confiar e honrar a Cristo como sendo Filho de Deus, quem despreza submeter-se aos seus ensinos como profeta e confiar em sua expiação e intercessão como sumo sacerdote, ou obedecê-lo como rei, esta pessoa já está morta em pecado, sob a condenação moral externa. O conhecimento e formas, noções ou confiança de nada lhe servirá. Baseando-se em todas estas provas, somente o justo que acredita no nome do Filho de Deus, somente é justo aqueles que confiam que Jesus é o Filho de Deus. Os verdadeiros servos têm vida eterna na aliança do Evangelho. Então, quando temos essa aliança no Evangelho por meio do sangue de Cristo, recebemos agradecido a Escritura, sempre abandonando as más obras para viver uma vida no Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. O Senhor Jesus Cristo nos convida a ir a Ele com todas as circunstâncias, com todas as súplicas e petições, apesar de muitas vezes o pecado que nos assedia os nossos corações deve ser oferecido sempre submetida à vontade de Deus. Quando nós sentimos que a nossa natureza está nos vencendo, devemos nos humilhar perante o Deus, porque Ele tem misericórdia de cada um de nós. E algumas coisas são contestadas rapidamente, em outras são autogradas da melhor forma, embora não como foram pedidas. Devemos orar pelo próximo e por nós mesmos. Há pecado que batalha contra a vida espiritual na alma e contra a vida de cada um de nós, mesmo já estando abrigado em Cristo. Não podemos orar que seja perdoado os pecados dos impenitentes e incrédulos enquanto continuam assim, nem que lhe seja autograda a misericórdia, a qual supõe o perdão do pecado enquanto segue voluntariamente praticando esses pecados. Porém, podemos orar por seu arrependimento, pelo seu conhecimento, que eles venham adquirir a riqueza da própria fé em Cristo Jesus, e sob a base dele, por todas as outras misericórdias salvadoras. Devemos orar pelo próximo e por nós, rogando ao Senhor que nos perdoe e recupere todos aqueles que caíram da graça, ou ao caído e alivie
toda a tentação, toda a alma afligida, sejamos agora agradecidos de verdade, porque não há pecado para a morte da qual alguém se arrependa verdadeiramente. Toda a humildade está dividida em duas partes, ou esfera, o que pertence a Deus e o que pertence ao maligno. Os servos de Deus verdadeiro pertencem a Deus porque acreditam no sangue redentor de Cristo. São de Deus e vêm dele, e para ele pertence, enquanto o resto, de longe e a grande maioria, estão no poder do maligno, fazem as suas obras e apoiam as suas causas. Esta declaração geral compreende a todos os incrédulos, qualquer que seja a sua profissão e situação ou posição, ou qualquer que seja o nome pelo que se chame. O Filho de Deus é o guia da nossa vida. Ele guia os verdadeiros servos até o Pai. Ele está no amor e a favor de ambos em união, com ambos pela morada, a obra do Espírito Santo, que vem da parte do próprio Deus, dada a saber que o Filho de Deus veio e tem um coração que confia e descansa no próprio Deus e que nos torna verdadeiro. Que este seja o nosso privilégio, que nós sejamos guardados de toda a tentação, de todo o mal, de todo ídolo, de toda a falsa doutrina e do amor à própria idolatria, pelo objeto muitas vezes mundano que existe neste mundo, e que sejamos mantidos pelo poder de Deus, por meio da fé, para a salvação eterna. A este verdadeiro Deus devemos servir e viver para glorificar e exaltar o domínio por sempre e jamais abandonar esta verdade contida pela misericórdia que Deus concede a mim e a você. Todos nós fomos chamados para viver uma vida abundante de amor, uma vida revestida pelo poder. A Bíblia é bem clara, a nossa fé é que faz com que venhamos vencer o mundo, mas a fé no sangue redentor de Cristo, no nome precioso de Cristo. Quem conhece ao Filho conhece o Pai, pois o Filho manifestou o Pai. Esta é a mensagem de hoje para todos nós. Que Deus vos abençoe abundantemente em Cristo Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus, amados.